Fala, concurseiro! Na aula de hoje, nós iremos ver os princípios da administração pública, os princípios expressos e também os princípios implícitos. Eu sou o professor Fabrício Guimarães e vamos lá! Então vamos lá, pessoal? Vamos começar a ver o que são os princípios expressos, o que são os princípios explícitos da administração pública e depois nós veremos os princípios implícitos. Vamos lá? Começaremos pelos princípios administrativos explícitos e implícitos. Princípios da administração pública, como eu falei, os expressos e os explícitos primeiros. Vamos começar pelo princípio da legalidade. Aplicável às administrações públicas, direta e indireta, de todos os poderes e todas as esferas de governo. A legalidade apresenta dois significados distintos. Conforme dispõe o inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O segundo parágrafo está no próprio caput do artigo 37 da Constituição de 88. A administração pública só poderá agir quando houver previsão legal. Então, pessoal, explicando aqui esse princípio da legalidade, que está contido lá no artigo 37 da Constituição Federal de 88, é o primeiro princípio expresso, ou seja, ele está escrito no texto constitucional. O administrador público, os órgãos públicos, os agentes públicos, a administração pública direta e indireta deve agir de forma legal. O que isso significa? Só pode fazer aquilo que a lei autorizar ou determinar, certo? Autorização, ato discricionário. Determinação, ato vinculado. Então, esse é o nosso primeiro princípio expresso da administração pública. Te lembra, ao administrador público, ou seja, ao agente público, você, futuro policial militar do estado do Pará, só poderá fazer aquilo que a lei autorizar ou determinar. Ao particular, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Beleza? Vem comigo, então. Princípio da impessoalidade. Previsto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição de 88, parágrafo 1º diz o seguinte: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter o caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou serviços públicos. Os agentes públicos atuam em nome do Estado. Dessa forma, não poderá ocorrer a promoção pessoal do agente público pelos atos realizados. É a vedação de promoção pessoal. Meu querido aluno, presta atenção. Aqui, no nosso estado do Pará, o nosso governador atual, Helder Barbalho, nós temos também o nosso prefeito, Zenaldo Coutinho, e eles são os nossos gestores, o chefe do Poder Executivo Estadual e o chefe do Poder Executivo Municipal. Imagina só, aqui na nossa Almirante Barroso, Avenida Almirante Barroso, recentemente teve uma reforma. E o que aconteceu? Foram colocadas placas ao redor dessa avenida, ali constando quanto foi o investimento da administração pública em quantos quilômetros de pavimentação. E você pode prestar atenção que não há nome do atual prefeito, não há o nome do partido e também não há imagens, porque o princípio da impessoalidade, ele veda a promoção pessoal. Então pega esse exemplo, anota, faz os teus resumos e vamos em frente para o próximo princípio expresso da administração pública. Princípio da moralidade, também contido no artigo 37, no parágrafo 4º, que dispõe que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. O agente público deve ter um comportamento ético, transparente, honesto, agir com decoro, boa-fé perante o administrado. Pessoal, vamos entender melhor esse princípio da administração pública. Todos aqueles que estão expressos ou explícitos no artigo 37, ou seja, estão lá contidos no texto constitucional, eles devem ser observados inevitavelmente. Qualquer inobservância nesses princípios, ele gera anulação do ato administrativo.
No texto da administração pública, ele te fala sobre o que é a moralidade, então as palavras práticas para a tua prova, para a tua memorização, é o que? Probidade, ética, decoro e boa-fé. Falou nessas palavras aí, tu já sabes que ele está se referindo ao princípio da moralidade. Não confundam com a lei de improbidade administrativa, que já é outra coisa, está lá na Lei 8.429. Então, presta atenção, grava essas informações, essas palavras-chave para esse princípio. Decoro, boa-fé, honestidade e probidade. Falou nisso, lembra de moralidade. Vamos para o próximo princípio. Princípio da publicidade. Os atos administrativos gerais que produzirão efeitos externos ou os atos que impliquem ônus para o patrimônio público devem ser publicados em órgãos oficiais, a exemplo do Diário Oficial da União ou dos Estados, para terem eficácia, produção de efeitos jurídicos. É a exigência de transparência da atuação administrativa. Concurseiro, presta atenção nesse princípio. Quando tu fores aprovado no concurso da Polícia Militar do Estado do Pará, o que irá acontecer? A administração pública, ela deverá divulgar o resultado em órgãos oficiais. Então, tu vais lá acessar o site da IOEPA, Imprensa Oficial do Estado do Pará, e lá terá nessa página um pequeno PDF. E aí tu vais clicar e vai ver ali toda a listagem, entendeu? Então, presta atenção, isso é porque é uma obrigação de um princípio administrativo, um princípio expresso da administração pública, chamado publicidade. Então, memoriza. O princípio da publicidade é o dever de divulgação dos atos da administração pública nos órgãos oficiais. Vou até te dar um macete. Quando o teu nome saiu lá, o listão, tu vais procurar, vai clicar no site da Imprensa Oficial do Estado do Pará, nesse PDF, e tu vai digitar Ctrl F, beleza? E vai digitar o teu nome. Quando tu der ali o Enter, tu vai apertar a tecla Enter, vai aparecer esse nome, essa pesquisa, e vai direto buscar essa informação. Princípio da publicidade, beleza, pessoal? Então, vamos agora para o próximo princípio da administração.